Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Suelen Martins e eu sou professora de literatura. E hoje nós começamos uma série de discussões sobre dicas para se fazer uma prova objetiva, uma prova de múltipla escolha campeã. A primeira dica que eu dou para vocês é: leiam o enunciado. O enunciado traz informações valiosas que podem fazer você acertar essas questões que estão aí, ou no Enem, ou em qualquer outra prova de múltipla escolha. Segunda dica que eu dou: leia com muita atenção o texto. Selecione as partes do texto que são importantes, correlacione essas partes do texto, escreva, quando possível, alguma palavra interessante no texto que possa ajudar você a interpretar esse texto lido. E também, pessoal, fonte, leiam a fonte. Há muitas questões que podem ser resolvidas somente com a leitura da fonte, tá bom? Vamos começar por essa questão, gente, uma questão 10 aí da primeira série. Vejam aí, no enunciado nós temos, no texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Então, qual vai ser o seu olhar em relação a esse texto? Um olhar atento a quais tipos de palavras estão sendo utilizadas nessa construção textual. Esse uso promove ou seja, eu quero saber a importância dessas palavras para a construção do texto. Bom, pessoal, quando nós olhamos para a fonte, nós conseguimos ver que esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo. É um texto retirado de Comédias da Vida Privada, um texto famosíssimo do Veríssimo. E aí a gente sempre tem que pensar: Veríssimo é caracterizado pelo uso de ironias, pelo uso de palavras com um tom humorístico. Nós podemos até falar que o Luiz Fernando Veríssimo tem um estilo também marcado pelo neologismo, por incrível que pareça, né? A gente sempre pensa em neologismo e Guimarães Rosa, e não. Luiz Fernando Veríssimo também tem essa habilidade de criar novas palavras, e tudo isso para criar um texto mais humorístico, crítico, interessante aí para quem está fazendo uma prova como a do Enem ou de qualquer outro concurso. Então veja só, de domingo, outro sim. O quê? O quê? O quê? O que você disse? Outro sim. O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias, ou seja, outro sim é um marcador muito utilizado em redação, e outro sim não é, segundo um dos interlocutores desse diálogo. A gente consegue ver que é um diálogo por conta desses travessões. Então, para um dos interlocutores, outro sim não é uma palavra de todos os dias, ou seja, não é uma palavra corriqueira utilizada o tempo todo. Não é. Aliás, eu só uso domingo. E é interessante porque quando você fala eu só uso essa palavra domingo, a gente pensa no domingo como um dia especial, né? Um dia que as pessoas fazem coisas especiais. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice, ônus, ônus também, desiderato, resquício. Gente, vejam que mesmo que eu não saiba o significado dessas palavras, eu consigo entender que todas essas palavras não são usadas corriqueiramente na língua portuguesa. São palavras que não têm um tom informal, não são palavras coloquiais. Então vejam só, você vai pegando essas palavras e vai construindo uma rede de palavras, vocábulos que são mais rebuscados, palavras mais rebuscadas. Resquício é de domingo, não, segunda, no máximo terça. Aí nós podemos pensar que tem uma oposição entre palavras que são utilizadas no começo da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, tá, gente? Não é o último.
e há outras palavras que são mais utilizadas no fim de semana. Então, a gente poderia até deduzir que palavras que são utilizadas no fim de semana são mais informais, mais coloquiais. Aquelas do começo são mais formais, mais rebuscadas. Resquício é de domingo, não segunda, no máximo terça, veja só, é o que eu falei agora. Mas outro sim, francamente, qual o problema? Retiro outro sim, não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim, tá vendo? Então, todas essas palavras foram utilizadas e esse uso promove a marcação temporal. Eu posso falar que todas as palavras marcam um tempo? Né? Será que resquício, que significa resto de alguma coisa, marca tempo? Veja só. Evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias de semana. Não, na verdade, essas palavras não indicam o dia de semana, elas estão associadas a dias de semana. B, tom humorístico. Bom, gente, se eu sei que o Luiz Fernando Veríssimo tem como estilo o humor, então é de se esperar que nesse texto não seja diferente. É estilo do Luiz Fernando Veríssimo. E veja que tem um diálogo super bem humorado, né? E quando eu falo em humor, eu não estou falando só em algo que causa riso, mas também crítica. Então, há uma crítica aqui relacionada ao uso das palavras, de acordo com o contexto, de acordo com uma situação, né? Ou seja, há palavras que são típicas do começo de semana e outras que não são. Pelo texto, a gente consegue deduzir que as palavras típicas do começo da semana são palavras mais formais. Então, tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais, sim. Eu consigo deduzir que são palavras de contexto formal, porque enquanto aluno eu tenho uma determinada dúvida em relação ao significado delas, não são palavras que são utilizadas o tempo todo. Então, a B é uma forte candidata, vamos olhar as outras. C, caracterização da identidade linguística dos interlocutores percebida pela recorrência de palavras regionais. Eu não posso falar que tem regionalismo aqui. Não posso, por exemplo, encontrar macaxeira, eu não posso encontrar oxente, não dá para poder pensar em regionalismos aqui. D, distanciamento entre os interlocutores, eu não posso falar que os interlocutores estão distanciados. Provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos, ok, as palavras são pouco conhecidas, mas até que ponto eu posso dizer que esses interlocutores são afastados, não são pessoas próximas? Eu não posso afirmar isso pelo uso das palavras. Inadequação vocabular demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. Gente, na verdade, não há inadequação vocabular, pelo contrário. O vocabulário utilizado é extremamente adequado para criar exatamente essa tensão entre os interlocutores, para criar essa discussão a respeito do uso dessas palavras que são consideradas mais adequadas para um contexto formal, tá bom? Então, na questão 10, primeira série, realmente, eu preciso marcar a letra B, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Foi uma questão bem tranquila. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pelo Luiz Fernando Veríssimo. Então, se tem leitura de texto do Luiz Fernando Veríssimo, para mim já está tudo certo, tá bom? Um grande e forte abraço para vocês e até